Bom dia, pessoal da primeira série. Eu sou o professor Ananias, Ananias Justo, sou professor de Física, tá, gente? Eu vou ficar aí responsável por finalizar o quarto bimestre aí de 2020 com vocês, tá, pessoal? Então, gente, a gente vai continuar aí a parte da mecânica, né? A gente vai entrar aí em colisões, né? Impulso, quantidade de movimento, colisões. Vamos dar uma entrada aí também em hidrostática, tá, galera? Temos pouco tempo, né? Vamos ver aí que se dá pra gente finalizar tudo. Gente, quanto à questão das avaliações, elas serão da seguinte maneira, tá, pessoal? A primeira avaliação, ela vai de acordo com tudo que eu colocar no quadro, né? Então, toda aula que eu colocar no quadro ali, você tem que copiar no caderno. Então, você copia no caderno e cada aula você vai tirar foto do que você copiou e vai enviar para mim. Por quê, professor? Pelo seguinte motivo. Nós temos três maneiras de aprender algo. A primeira delas é copiando, certo? O que o professor está fazendo. A segunda é ouvindo, né? E a terceira é a memória fotográfica. Mas essa terceira, raramente você encontra pessoas assim. A cada 1000 pessoas você encontra uma com a memória fotográfica, então é bastante difícil. Então eu vou explorar a principal forma de aprendizagem, que é a copiando. Então tudo que você copiar, certo? Você vai mandar para mim através do meu e-mail, depois eu deixo o meu e-mail aí no grupo, tá, pessoal? Então essa é a primeira avaliação. A segunda é uma lista de questões que eu vou enviar para vocês a cada aula. No final eu vou juntar todas as listas e vou dar uma segunda nota aí. A lista vai ter em torno de 3 a 4 questões. E por último, será aí o fichamento do conteúdo, certo? A cada aula você vai dizer o que entendeu, né? E dizer a importância daquele conteúdo ali no seu dia a dia, no dia a dia das pessoas. Até porque a física é uma disciplina que tenta explicar o que acontece na natureza em relacionado à nossa vida, tá? Beleza, galera? Então vamos lá, galera, dando continuidade aí ao conteúdo, a gente vai entrar aí em impulso e quantidade de movimento, tá? Então vamos primeiro falar do impulso, beleza, galera? Então vamos primeiro falar do impulso. Impulso de uma força. Não existe, pessoal, impulso sem força. Então, para você gerar um impulso, é necessário que você aplique uma força, certo? Então, a primeira força que nós temos aqui, o primeiro impulso para essa força, é para uma força constante, tá? É um impulso para uma força constante. Para uma força constante. Ou seja, impulso para uma força constante é aquela força que você aplica e ela é sempre o mesmo valor. Então, passou 1 segundo, a minha força é 10 newton. Passou 3 segundos, minha força continua 10 newton. Passou 30 segundos, minha força é 10 newton. Ou seja, força constante é aquela que não muda o seu valor numérico, ele permanece sempre constante. Para esse tipo de impulso, nós temos algumas características principais. A principal é que o impulso, ele é proporcional à força. É proporcional à força resultante, tá? É proporcional ele é proporcional, gente, à força resultante. É proporcional à força. Vou colocar só aqui, mas é a força resultante, tá, gente? Então o impulso é proporcional à força. O que isso significa? Significa que se a força aumentar, o impulso aumenta. Se a força diminuir, o impulso diminui, certo? Se a força for zero, o impulso é zero. Então, para ter impulso, é necessário que tenha força. E nós sabemos que a física, ela não existe sem o tempo. Do mesmo jeito aqui é o impulso. Então, o impulso, ele necessita de um intervalo de tempo para que aquela força seja aplicada. Então, além
da força, nós temos que o impulso também é proporcional ao intervalo de tempo. Então, é proporcional ao intervalo de tempo. Intervalo de tempo, tá, galera? Então, o impulso é proporcional ao intervalo de tempo. O que isso quer dizer, gente? A mesma coisa. Se o tempo aumentar, o impulso aumenta. Se o tempo diminuir, o impulso diminui. E assim sucessivamente. Acontece que nós vamos ter o seguinte, ó, o impulso é igual à força vezes o intervalo de tempo. Para ficar melhor, quando a gente pegar as questões, eu vou colocar o nome de cada um e a unidade no sistema internacional, tá? Então, a unidade da força, vocês já sabem que é o Newton. Então, o F, ó, o F significa força, que em homenagem a uma pessoa, ela vai ser dada em newtons, tá? Então, em homenagem a Isaac Newton, a força é dada em newtons. O ΔT, galera, o ΔT é o intervalo de tempo. É o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, gente, ele é dado em segundos. Então, se tiver minuto, passa para segundos. Se tiver em hora, passa para segundo. Ou seja, no sistema internacional, o intervalo de tempo ele é dado em segundos. E por último, nós temos o impulso, pessoal. Então, o I é o impulso da força, né? O impulso vai ser dado em que unidade? Como nós sabemos, a força é Newton e o tempo é segundo. Então, a unidade do impulso é força, é Newton de força vezes segundo de tempo. Então, a unidade do impulso é Newton vezes segundo. Então, acabou aí o conteúdo. Então, veja que é bastante simples. Impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Então, não tem como errar. Beleza? Professor, qual a importância disso? Vou mostrar para vocês. Digamos que eu pegue esse intervalo de tempo e passo ele dividindo. Então, eu vou pegar esse intervalo de tempo e vou passar dividindo. Quando eu passo ele dividindo, vai ficar que a força é igual ao impulso dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que a força é vetorial e o impulso é vetorial. O que significa dizer que uma coisa é vetorial? Que ela precisa de sentido, ela precisa de direção. Então você tem que dizer, a minha força está aplicada para a direita, a minha força está aplicada para a esquerda, o meu impulso está aplicado para a direita, o meu impulso está aplicado para a esquerda, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então é assim que funciona, ok? Então você tem que dar direção e sentido ao impulso e à força, além de um valor numérico. Já o intervalo de tempo, ele é uma grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela que não necessita de orientação. Então, tu não precisa dizer, ó, quando alguém pergunta assim para tu, ei, que horas são? Alguém não vai dizer, olha, são 2 horas para baixo. Ah, são 5 horas para cima. São 5 horas para a direita. Então, ninguém fala essas coisas. Então, por que não falam? Porque o tempo, assim como a massa, a temperatura, a densidade, são grandezas que não necessitam de orientação. Beleza? Então você não precisa de falar esquerda, direita, para cima ou para baixo para essas coisas. Agora já impulso, força, aceleração, velocidade, deslocamento são grandezas que você precisa dar uma orientação a elas, ok? Então vamos lá, continuando. Nós olhamos que a força e o intervalo de tempo, elas são inversamente proporcionais. O que indica dizer que uma coisa é inversamente proporcional à outra? Significa dizer que quando uma aumentar, a outra vai diminuir, tá? Então significa dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então se a força aumentar, o intervalo de tempo diminui. Se a força diminuir, o intervalo de tempo diminui. Desculpa. Se a força aumentar, o intervalo de tempo diminui, né?
Se a força diminuir, o intervalo de tempo aumenta. Então, o que acontece com uma, com a outra, acontece o contrário. Beleza, galera? Tudo bem, pessoal? Só um minutinho, gente. Então, pessoal, nós dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o que acontecer com uma, com a outra, acontece o contrário. Então, se um aumentar, a outra vai diminuir. Vamos entender a importância disso. Vamos pegar um acidente de trânsito. Você tem um acidente de trânsito, o cara está sem o cinto de segurança. Então, você tem um acidente de trânsito, o cara está sem o cinto de segurança. E aí, o que é que vai acontecer, galera? Na hora da colisão, a cabeça ou o corpo total aí do condutor do veículo vai fazer isso, ó. Então ele bate e volta rapidamente, né? O que nós chamamos aí de efeito chicote. Então o que é que vai acontecer, galera? O pescoço dele vai para trás, pode até quebrar o pescoço, dependendo da colisão aí e tudo mais. Então o que é que vai acontecer? Ele bate rapidamente e se afasta da parte da frente do veículo. Isso implica que o intervalo de tempo de contato com o seu corpo e a parte da frente do veículo foi bastante pequeno, foi muito rápido. Então, se o intervalo de tempo é muito rápido, a força sobre o corpo do condutor do veículo é muito grande. É por isso que dificilmente ele escapa se ele tiver sem um cinto de segurança. Beleza? Então, dificilmente o condutor do veículo ele escapará do acidente, certo? Se ele não estiver usando os dispositivos de segurança que são os cintos. Inclusive para os condutores de trás, os que estão atrás, né? Na verdade, os passageiros, né? Condutor nós temos apenas um, os outros que estão atrás ali. Então eles também têm que andar com o cinto de segurança, porque isso é fundamental na hora de um acidente, até porque ninguém vai prevenir um acidente. Então o ideal é, entrou em um veículo, cinto de segurança. E se for de ônibus, professor, mesma coisa. Está no ônibus, cinto de segurança, porque ele vai te proteger na hora de um acidente. Beleza, professor? Agora me explica, professor, por que quando o passageiro está com o cinto de segurança, ele previne acidentes. Vou mostrar por quê. Porque o que não vai acontecer com a gente, vamos dizer. Então tá aqui o acidente, aí o cara tá com o cinto. Ó. Quando ele colide o carro, certo? Então o corpo dele é projetado para frente, então ele vai. Então o cinto não trava na hora não. Por que o cinto não trava na hora? Para o intervalo de tempo de contato com o cinto e o corpo da pessoa aumentar. Então você, ó, aqui é o cinto. Aí você bateu no cinto, aí vai andar um pouquinho junto com o cinto para depois ele travar. Ou seja, ele não trava na hora assim que ocorre o acidente. Ele vai travar um pouquinho mais na frente. Então, como ele trava um pouquinho mais na frente, o tempo de contato entre você e o cinto aumenta. Logo, a força resultante sobre o nosso corpo diminui. Então, se a força resultante sobre o nosso corpo diminui, significa que a gente vai sair do acidente com a maior possibilidade de sobreviver. Então, a gente tem uma maior possibilidade de não perder a vida nesse acidente, tá? Então, veja aí a importância de você usar o cinto. Então, o cinto vai aumentar o tempo de contato com você e seu corpo, evitando aí uma força resultante maior sobre o seu corpo. Então, como o tempo vai aumentar, a força resultante sobre o seu corpo diminui e você vai sair tranquilinho do acidente. E é assim que funciona. Então, beleza. O que eu deixo para vocês, galerinha, é que vocês usem o cinto de segurança, seja atrás ou na frente do veículo, tá? Coloque sempre o cinto de segurança, porque a gente nunca sabe quando um acidente vai acontecer. Até porque nem sempre os acidentes dependem da gente. Às vezes outras pessoas vêm e batem na gente e não estamos esperando aquilo ali, tá? Então, fica a dica aí. Galera, observe como é fácil isso aqui. Digamos que você aplicou uma força, um exemplo, ó, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Então, ó, não esqueçam, antes de colocar o exemplo, não esqueça a força e o intervalo de tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, são inversamente proporcionais, tá, galera?
Então, como eu disse a vocês, dizer que uma coisa é inversamente proporcional à outra significa dizer que quando um aumentar, a outra vai diminuir. Gente, se nós observarmos para essa fórmula, o tempo ele é sempre positivo. Como o tempo é sempre positivo, então ele não vai influenciar no sinal do impulso. Então, quem é que influencia no sinal do impulso? É a força. Então, se a força está para a direita, a força resultante, o impulso está para a direita. Se a força resultante estiver para a esquerda, o impulso está para a esquerda. Ou seja, o impulso está totalmente ligado à força, porque os dois podem ser positivo ou negativo. O tempo não. Então, vamos ver como funciona na prática. Então, ó, digamos, quer dizer, na verdade eu já dei o exemplo da prática, que foi o acidente de trânsito, né? Então, imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Exemplo. Imagina que tu aplicou uma força de intensidade 100 newtons. Certo? Então, uma pessoa desloca um corpo aplicando uma força de 100 newtons no intervalo de tempo de 4 segundos. No intervalo de tempo de 4 segundos. A pergunta é, quanto vale o impulso aplicado pela pessoa? Então, quanto vale o impulso aplicado pela pessoa? Então, você vem aqui e aí faz o cálculo. Então, você vai colocar a fórmula, né? Então, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, tá aí, ó. Impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Como eu quero o impulso, eu interrogo sempre o que ele pede. E lembre sempre de tirar os dados da questão, é fundamental. A primeira coisa que você faz quando pega um problema de física é tirar os dados. A segunda é olhar se está no sistema internacional, ou seja, força em Newton, tempo em segundo. E a terceira é jogar na nossa formulazinha. Então vamos lá, como eu quero o I, então eu não vou substituir o I. O F ele deu, vale 10. E o tempo vale 4. Então, vai ficar que o impulso é igual 10 vezes 4, 40. Beleza? 40 newtons vezes segundo. Newtons da força e segundo do tempo. Ou seja, desculpa galera, a unidade do impulso é newton vezes segundo. Então veja aí galera que é muito simples de você resolver as equações envolvendo aí o impulso, tá? Então acabou aí, é muito simples mesmo, ok? Vamos falar agora para o impulso de uma força variável. Impulso, quando é que nós temos o impulso de uma força variável? Galera, para você ter o impulso de uma força variável, ele vai te dar um gráfico. Então, o impulso de uma força variável, ele vai te dar um gráfico. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui foi para uma força constante, né? Então, para uma força variável, tá, galera? Então, impulso para uma força variável, pessoal. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. O impulso é numericamente igual à área. O impulso, gente, é numericamente igual à área. Certo? Então, para uma força, galera, variável, o impulso é numericamente igual à área. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui um gráfico. Ó. Eu tenho aqui um gráfico. E aqui na vertical eu tenho a força. A força é newtons. Na horizontal eu tenho o tempo. O tempo é segundos. Aí eu tenho esse gráficozinho aqui, ó. Isso aí, galera, é um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo.
aqui eu tenho um tempo, digamos 10 segundos, e aqui eu tenho uma força, digamos, 5 newtons. Então, quem é o impulso? O impulso é numericamente igual a essa área aqui, ó. Ou seja, isso é um triângulo. Então, a área de um triângulo é base vezes altura. Então, o impulso é numericamente igual à área. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, hein? Então, ó, esse N em cima aqui quer dizer numericamente, quer dizer essa frase aqui, numericamente. Então, o impulso é numericamente igual à área. Como aqui é um triângulo, então a área de um triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Galera, a base é 10, a altura é 5. Então, vai ficar 10 vezes 5 sobre 2. 10 vezes 5, 50. Dividido por 2, 25. Acabou. Impulso igual a 25 newton. Então, note que quando você tem um gráfico de uma força variável, quando você tem uma força variável, que ela vem através de um gráfico, sempre força variável vem no gráfico. Então, você vai usar a área. Valeu, galerinha. Tenham todos uma boa semana aí. Sejam bem-vindos a esse quarto bimestre. E até a próxima, se assim o Criador nos permitir e Ele há de permitir. Valeu, tudo de bom para vocês. Fiquem todos com Deus e saúde para todos, ok? Tchau, tchau, gente.